Você já reparou no que acontece sobre o altar durante a Santa Missa? A maioria das pessoas acha que está apenas assistindo uma cerimônia religiosa, mas ali acontece algo infinitamente maior. Algo invisível aos olhos, mas real. Altar é o lugar onde o céu toca a terra, onde o tempo se curva diante da eternidade, por trás de cada gesto do padre. Existe um universo de significados espirituais e doutrinários que a maioria dos católicos desconhece. O que parece simples é na verdade sagrado, milenar e carregado de poder divino. E enquanto muitos se distraem com o celular ou olham para o relógio, o maior milagre da Terra está se desenrolando diante de seus olhos. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos que envolvem o altar da missa, o que significa o cálice, a patena, o beijo do padre no altar, as cores das vestes, os gestos precisos, os sinais silenciosos, que quando compreendidos, despertam a alma. Prepare-se, o que você vai ouvir aqui pode transformar completamente a sua fé, sua forma de participar da missa e a maneira como você enxerga o que acontece sobre aquele altar. Porque depois de hoje, você nunca mais vai olhar para ele da mesma forma. Quando o padre sobe ao altar, ele não está apenas começando uma celebração, ele está subindo ao lugar onde acontece o maior sacrifício do mundo. O próprio Cristo, se oferecendo ao Pai pela nossa salvação. O altar é o Calvário tornado presente. Desde os tempos antigos, o altar é símbolo de sacrifício. No Antigo Testamento, era onde se ofereciam cordeiros, incensos, pombas. Mas agora, na Nova Aliança, o altar é onde o Cordeiro de Deus, Jesus, se oferece de forma incruenta. O Catecismo da Igreja Católica afirma claramente: o altar da Nova Aliança é a cruz do Senhor, ou seja, o altar representa o próprio Cristo, sacerdote, vítima e altar. E é por isso que ele não pode ser usado para outras coisas. Não é uma mesa qualquer, nem um palco para discursos. É lugar sagrado, o espaço onde o céu se inclina e onde a eternidade se derrama no tempo. A partir daqui, vamos aprofundar o que realmente acontece nesse lugar que carrega o peso do céu. Sobre o altar, repousam objetos que não são simples utensílios, são instrumentos do mistério. Cada um tem uma função, um simbolismo e uma dignidade especial. Comecemos pelo cálice. Ele é o vaso que recebe o sangue de Cristo. É o cálice do sacrifício. Por isso, é feito com nobreza, prata, ouro ou ao menos materiais dignos. O próprio Jesus usou um cálice na última ceia. E a cada missa, esse cálice se torna o mesmo onde o sangue redentor é derramado. Patena é o pequeno prato onde repousa a hóstia antes da consagração. Ela representa o altar do sacrifício. Quando o padre eleva a hóstia sobre a patena, ele apresenta ao Pai o corpo de Cristo, alimento da nossa salvação. Temos ainda o corporal, um tecido quadrado, branco, onde são colocados o cálice e a hóstia durante a consagração, porque nele repousa o corpo de Cristo. Simboliza o pano que envolveu Jesus no sepulcro. O purificatório, por sua vez, é um pequeno pano usado para limpar o cálice e a patena após a comunhão. Não é um simples guardanapo. Ele trata com reverência os últimos traços do sangue e do corpo de Cristo que jamais devem ser tratados com descuido. Esses objetos falam. Eles gritam reverência, fé, tradição e, quando compreendidos, elevam nossa alma à altura do mistério que ali se realiza. Logo ao chegar ao altar, o padre faz algo profundo. Ele o beija. E por quê? Porque o altar representa o próprio Cristo. Beijar o altar é beijar o Cordeiro de Deus. É declarar amor, entrega e reverência àquele que será oferecido por nós. Se o altar possui relíquias de santos, como é tradição, esse beijo também honra os mártires, cujas vidas foram unidas ao sacrifício de Cristo. Outro gesto poderoso é o lavabo, a lavagem das mãos. O padre diz, em voz baixa: lava-me, Senhor, de minhas culpas e purifica-me do meu pecado. Não é uma questão de higiene, mas de purificação espiritual. Ele vai tocar o Santo dos Santos. Depois, temos a genuflexão. O padre se ajoelha diante da Eucaristia. Não é um gesto simbólico. É adoração real, viva, consciente, porque ali está Jesus, verdadeiramente presente. E o ápice, a elevação da hóstia e do cálice. Nesse momento, o pão já não é pão. O vinho já não é vinho. Aquilo é Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. O sacerdote o oferece ao Pai, e a Igreja unida se une a esse sacrifício eterno. Cada gesto fala, e quando o fiel
começa a entender esses movimentos, ele percebe que está diante de algo que ultrapassa qualquer liturgia humana. Está diante do mistério dos mistérios. Se você já se perguntou por que o padre usa roupas diferentes em cada missa, saiba que as vestes litúrgicas têm um significado profundo. A alva, por exemplo, é a túnica branca usada por baixo de tudo. Representa a pureza batismal, é o uniforme de quem serve ao altar. O padre coloca a estola, sinal da autoridade sacerdotal. É um símbolo de serviço, de submissão ao ministério. A casula, a peça mais visível, muda de cor conforme o tempo litúrgico. Cada cor comunica uma realidade espiritual. Branco, tempo de festa, alegria, ressurreição, pureza. Vermelho, o sangue dos mártires, o fogo do Espírito Santo. Verde, esperança, tempo comum, crescimento espiritual. Roxo, penitência, preparação, silêncio da alma. Rosa, alegria no meio da espera, advento e quaresma. Preto, luto, silêncio diante da morte, usado em missas de finados. Em algumas formas do rito tradicional, a liturgia fala com símbolos, cores, sons e gestos. É uma linguagem que envolve todos os sentidos. E quando o fiel começa a prestar atenção nesses sinais, ele deixa de ser apenas espectador e se torna participante do mistério. Mas o que vemos no altar ainda é apenas a superfície. Diversos santos tiveram visões místicas durante a Santa Missa, e o que eles relataram é de arrepiar. Santa Gertrudes, por exemplo, via anjos em profunda adoração ao redor do altar durante a consagração. Santa Matilde dizia que a igreja se enchia de luz celeste, e o próprio Padre Pio confessava que, ao celebrar a missa, vivia o sofrimento real de Cristo no Calvário, como se fosse transportado no tempo. Essas visões revelam algo que a igreja sempre ensinou. O altar é o lugar onde o sacrifício eterno de Cristo se torna presente. O mesmo Cristo que morreu na cruz está ali, vivo, se oferecendo ao Pai. E isso acontece em cada missa, mesmo quando os fiéis estão distraídos, mesmo quando poucos entendem, mesmo quando os bancos estão vazios. O céu está presente. A próxima vez que você estiver diante do altar, silencie sua alma, feche os olhos e imagine milhares de anjos rodeando aquele espaço, adorando o Cordeiro. Você está no centro da eternidade. Diante de tamanho mistério, é impossível continuar participando da missa com indiferença. O altar não pode ser ignorado. Ele exige reverência, atenção e amor. E mais ainda, ele exige transformação, porque tudo o que é revelado ali pede uma resposta. Por isso, entender o altar da missa não é apenas um estudo, é um chamado, um convite à conversão, um chamado a viver com mais fé, mais humildade, mais consciência. Ao compreender o que se passa ali, você será naturalmente levado a uma postura diferente. Mais recolhimento, mais silêncio, mais entrega. Não se trata de ritualismo vazio, mas de reconhecer que você está pisando em terra sagrada. E quanto mais você compreende, mais você se transforma. Por isso, agora vamos descobrir outras realidades ocultas do altar. Algumas delas são tão antigas que remontam aos primeiros séculos do cristianismo. Você sabia, por exemplo, que um altar só pode ser usado após ser ungido e consagrado por um bispo? Antes disso, ele não pode acolher a celebração. Esse rito de consagração é profundamente simbólico. O bispo unge o altar com o santo óleo do crisma, o mesmo usado no batismo, na crisma e nas ordenações. Ele unge os cantos do altar como quem sela o local com o Espírito Santo. É como se o altar fosse uma pessoa. Ele é ungido porque ali será oferecido o próprio Cristo, o ungido de Deus. Essa consagração também lembra que o altar é mais que pedra ou madeira. Ele é um sinal visível de uma realidade invisível, um sacramental que comunica graça. Quando um altar é ungido, ele é separado do uso comum. Ele se torna propriedade do céu. E toda missa celebrada ali acontece num lugar consagrado, marcado pela presença divina. Mas o mistério não para por aí. Dentro de muitos altares, especialmente nos mais antigos, existe algo sagrado, discreto e poderosíssimo: as relíquias dos santos. Desde os primeiros séculos da Igreja, os cristãos celebravam a Eucaristia sobre os túmulos dos mártires. Nas catacumbas de Roma, onde os corpos dos primeiros santos eram sepultados, era um testemunho da fé na ressurreição e uma forma de unir o sacrifício de Cristo ao sangue dos que morreram por ele. Até hoje, é tradição inserir relíquias, fragmentos ósseos ou objetos ligados aos santos, menos na pedra do altar. Ali, a missa é celebrada sobre o testemunho dos que deram a vida pela fé. É por isso que se diz que toda missa é celebrada em comunhão com a Igreja do céu, com os anjos e os santos.
E as relíquias são um sinal físico dessa verdade espiritual. Ao olhar para o altar, lembre-se, ali está a memória dos mártires, aqueles que deram tudo para que você possa receber o corpo de Cristo. Você já se perguntou por que os anjos estão presentes na missa? Sim, eles estão. E isso não é poesia, é doutrina da Igreja. Catecismo, no parágrafo 1138, ensina que na liturgia da terra, participamos da liturgia do céu, com os anjos e os santos. São João, no livro do Apocalipse, descreve o culto eterno diante do trono de Deus. Ali estão anjos com incensários, cânticos, louvores, um cordeiro imolado. Essa imagem é a missa. Durante a consagração, os anjos cercam o altar com profundo respeito. Eles não concelebram, mas adoram. Eles contemplam um mistério que por amor foi revelado a nós, humanos. Santos como São João Bosco, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo e muitos outros afirmaram com firmeza essa presença angélica. Então, quando estiver na missa, imagine, você não está sozinho. Ao seu lado, há seres celestiais ajoelhados, em adoração profunda. Eles não estão entediados, eles estão em êxtase. E você, como tem participado? A missa não é só um rito, é uma antecipação do céu. O altar era como uma janela que se abre para a eternidade. Reunimos não apenas os fiéis da terra, mas toda a igreja triunfante. Celebrar a missa é tocar o mistério da comunhão dos santos. Quem se alimenta da Eucaristia não precisa esperar o céu. Já o vive de algum modo na terra. Ou seja, participar da missa com atenção, com fé e com um coração limpo é experimentar, de forma misteriosa, a glória do paraíso. Por isso, o altar não é só o centro da igreja, é o centro da nossa esperança. É nele que a eternidade nos visita. Mas o altar também é campo de batalha. Sim, a missa é um combate espiritual, e o altar é o fronte dessa guerra invisível. A cada Eucaristia, renova-se o sacrifício de Cristo, a vitória sobre o pecado, o inferno e a morte. Ali, o demônio é humilhado. Ali, o amor vence o ódio, a vida vence a morte. Por isso, tantas distrações acontecem justamente na hora da missa. Porque o inimigo sabe que, ali, ele perde. Ao se aproximar do altar, o padre vai à luta. Ele intercede pelo povo. Ele se oferece com Cristo. Ele pisa o território do sagrado e carrega consigo os fiéis. Cada missa, por mais simples que pareça, é um terremoto espiritual. E você está no centro dele. A cada consagração, as correntes do mal são quebradas. As almas são libertas. A luz entra no mundo. O altar é o lugar onde o céu declara guerra ao inferno. Agora você entende por que o altar é muito mais do que um bloco de pedra ou uma mesa bonita. Ele é o Calvário reatualizado. É o ponto de encontro entre o visível e o invisível. É o trono do Cordeiro, o lugar da vitória eterna e do amor mais radical. Tudo o que acontece ali carrega um peso que não se mede com os olhos, mas com o coração. A unção, as relíquias, os anjos, as vestes, os objetos, os gestos. É uma chave que abre os tesouros da fé católica. E agora que você sabe disso, não tem mais como voltar ao modo automático na missa. Não dá mais para comungar distraído. Então, da próxima vez que entrar numa igreja, olhe para o altar com outros olhos. Sente-se mais perto. Reze com mais reverência. Prepare-se com mais amor. Viva a missa como se fosse sua última. Porque, de certa forma, ela é sempre a primeira e a última. Se essa mensagem tocou você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa redescobrir a beleza e a profundidade da fé. Deixa aqui nos comentários o que você nunca mais verá da mesma forma depois desse vídeo. E se quiser continuar mergulhando nesses mistérios, inscreva-se agora no canal. Toda semana, te esperamos com novos conteúdos que reacendem a fé, explicam a doutrina e te aproximam do coração de Deus. Até o próximo vídeo. E que cada missa seja para você um verdadeiro encontro com o céu.